Tem gente que aparece em toda reunião importante, em todo aniversário, em todo momento em que alguém precisa. Tem gente que sabe o nome dos filhos dos outros, sabe o que cada amigo está passando, sabe o que a mãe precisa ouvir no dia ruim. E esse alguém não aparece para si mesma em nenhum momento do dia. Você conhece essa pessoa? Talvez você seja essa pessoa. E o mais pesado de tudo isso não é o cansaço. O cansaço você aguenta, porque já aprendeu a aguentar. O mais pesado é aquela sensação de que, se você parar um segundo, se você tirar os olhos das pessoas ao redor e virar esses olhos para dentro, vai encontrar algo que não sabe bem como nomear. Uma espécie de silêncio que desconforta. Uma gaveta fechada que range quando o mundo fica quieto. É disso que a gente vai falar hoje. Não de produtividade, não de autoajuda com passos numerados. A gente vai falar daquela coisa que você sente às 2 da manhã, quando a casa dorme, e você ainda está acordado, sem conseguir explicar por quê. Aquela presença dentro de você que não tem urgência nem forma, mas que está lá, esperando, com uma paciência que às vezes parece julgamento. Fica aqui um pouco, deixa esse áudio ser o silêncio organizado que você não conseguiu criar sozinho hoje. Pensa numa manhã de segunda-feira, não uma manhã especial, não uma manhã de crise, uma manhã comum. O despertador toca às 6h30 e você já acorda sabendo o que vai fazer. Preparar o café, verificar as mensagens, responder o que ficou do dia anterior, montar o dia de todo mundo ao redor antes de montar o seu próprio. O café esfria enquanto você responde. Você nem percebe. Tem gente que passa anos bebendo café frio porque nunca termina de beber antes que o próximo pedido chegue. E quando alguém comenta, você não bebeu seu café, você sorri e fala que não tinha ficado com fome mesmo, que está tudo bem, que logo você pega outro, e vai pegar outro, e vai esfriar de novo. Isso não é metáfora ainda. Isso é literalmente o que acontece na cozinha de muita gente enquanto lê esse texto agora. Mas a metáfora está ali. O café frio é o que sobra de você no fim das suas próprias manhãs. É a energia que você não bebeu enquanto estava quente, porque precisava estar disponível para outra coisa. E com o tempo, você vai se acostumando tanto com o frio que começa a achar que é assim que café deveria ser. Que você não merece o calor da própria atenção enquanto há alguém precisando da sua. Você já sentiu isso? Aquela coisa de que cuidar de si parece egoísmo, mas cuidar dos outros parece dever? A tarde chega com aquela textura de urgência morna. Não é uma crise, é só a acumulação silenciosa das demandas. Uma ligação que você precisava fazer, mas adiou porque outra pessoa precisou de você primeiro. Uma consulta marcada que você cancelou porque o trabalho não podia esperar. Uma coisa sua, pequena, que você empurrou para a semana que vem pela 10ª semana seguida. E você nem sente mais o empurrão. Tornou-se automático. Existe uma habilidade estranha que a gente desenvolve quando passa tempo demais vivendo pelo ângulo dos outros. A gente aprende a traduzir os próprios desejos como inconveniências. Você quer descansar, mas traduz isso como preguiça. Você quer tempo só seu, mas traduz isso como solidão irresponsável quando tem gente que depende de você. Você quer dizer não, mas traduz isso como abandono. A tradução fica tão fluente que você esquece que estava fazendo ela. À noite, quando a última demanda do dia se resolve e o mundo ao redor finalmente descansa, você deveria descansar também. Mas tem uma coisa esquisita que acontece. O silêncio da noite não é descanso, é um espelho. De dia você tem distração suficiente para não precisar se olhar. De noite, quando a tela apaga e a casa fica quieta, você fica sozinho com uma versão de você mesmo que esperou o dia todo para conversar.
E essa versão não quer reclamar nem cobrar, ela só quer ser vista. Mas você está tão cansado de ver todo mundo que não sabe mais como ver a si mesmo. A madrugada tem um peso morno no peito que você não consegue nomear. Não é tristeza exatamente. Não é solidão no sentido de querer companhia. É mais como aquela sensação de que você passou o dia inteiro presente em todos os lugares, menos no único lugar que importava, dentro de você. E você dorme, e amanhã vai ser segunda de novo. Tem gente que passa anos nesse ciclo sem nunca parar para perguntar: isso é vida ou isso é serviço? Você já fez essa pergunta para si mesmo com honestidade? O cansaço que você carrega não é o cansaço de ter feito muito. É o cansaço de ter feito muito de coisas que não alimentam você de volta. Pensa nisso como uma diferença de textura. Tem trabalho que cansa e repõe. Você gasta energia, mas o que recebe em troca, satisfação, conexão, sentido, é suficiente para você acordar no dia seguinte sem aquele peso morno no peito. O cansaço está lá, mas é limpo. É o cansaço de quem correu e cruzou a linha, não de quem correu em círculos sem saber onde era a linha. E tem o outro cansaço, o cansaço de estar sempre disponível para todo mundo, menos para si mesmo. O cansaço de ser a gaveta onde todo mundo guarda o que não sabe guardar sozinho. E de nunca ter uma gaveta própria onde guardar o que você não sabe guardar sozinho. Aqui tem algo que Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para ser lido por ninguém, só para se lembrar quando o dia pesava. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontre força. Mas o que ele não escreveu, o que a gente só entende quando vive, é que ter poder sobre a própria mente exige primeiro que você esteja presente nela, não visitando ela às 2 da manhã com culpa, habitando ela de dia com intenção, e você não habita, você faz escala. Tem gente que conhece cada cômodo da casa dos outros e não conhece mais os cômodos da própria cabeça. Tem aquele cômodo que você fechou depois de uma decepção e nunca mais abriu. Tem o corredor que você evita porque tem memórias que rangem como assoalho velho quando você passa por cima. Tem o quarto que seria seu, só seu, se você parasse de transformar em depósito de tudo que não tem outro lugar. A presença que você nega para si mesmo não desaparece. Ela fica lá, como rascunho amarrotado na alma que você não jogou fora, mas também não teve coragem de alisar e ler até o fim. Você sabe de que rascunho estou falando. Todo mundo tem um. A questão não é se você tem um desejo adiado, uma versão sua que você engavetou, um canto que ninguém ouve porque você mesma parou de ouvir. A questão é: por quanto tempo você acha que esse rascunho aguenta ficar amarrotado antes de perder o texto? Me conta aqui embaixo, de coração, das pessoas ouvindo agora, quem é você? Você é quem cuida ou você é quem aprendeu a não precisar de cuidado? O sentimento de quem vive pelo ângulo dos outros não é vazio, ele tem forma. Ele tem a forma de uma raiz pulsando quieta. Pensa numa árvore que cresceu em solo pobre. Ela encontrou um jeito de sobreviver. Mandou raízes em direções tortas. Buscou água onde tinha. Aprendeu a crescer sem reclamar da falta. E cresceu. E ficou de pé. E deu sombra para todo mundo que precisou de sombra. Mas as raízes estão tortas. E a árvore sabe, num nível que não é pensamento, mas é verdade, que se tivesse crescido em solo adequado, com água suficiente, com espaço para se espalhar sem precisar contorcer, teria ficado de pé do mesmo jeito, só que mais inteira. Isso não é fraqueza, isso é história. A gente não escolhe o solo onde cresce, a gente não escolhe a família que nos ensinou que amor é serviço ou que necessidade é fardo.
A gente não escolhe o modelo de adulto que nos disseram ser ideal. Alguém que aguenta, que resolve, que está disponível, que não pede demais. A gente aprendeu a se fazer pequeno para caber no espaço que sobrava e ficou tão bom nisso que agora não sabe mais se fazer grande. Epicteto disse uma coisa que pesa de um jeito diferente, dependendo de quando você a ouve. Primeiro, di a ti mesmo o que você quer ser. Então, faça o que você tem que fazer. Parece simples, parece motivacional, mas quando você para de verdade e pergunta a si mesmo o que quer ser, não o que quer fazer, não o que quer ter, mas o que quer ser, percebe que não sabe responder com clareza, porque você passou anos se definindo pela função. Você é quem resolve, você é quem aparece, você é o ombro, a resposta, o conforto, o recurso. E isso tudo é real e bonito, e não é pouca coisa, mas não é tudo que você é. A pergunta que ninguém faz pra você e que você raramente faz pra si mesmo é: quem você é quando não está sendo útil, quando não tem ninguém precisando de você, quando o celular está em silêncio e o dia está aberto, quando você poderia fazer qualquer coisa que quisesse só por querer, sem justificativa de produtividade ou necessidade alheia. Você sabe o que quer? Não o que deveria querer, não o que faz sentido querer. O que você de verdade, no nível do instinto e do prazer simples, quer. Tem gente que chega aos 40, 50 anos sem conseguir responder isso sem uma pausa longa e embaraçosa. Não porque a vida foi má, porque a vida foi cheia de outras pessoas e escassa de si mesma. As 10 manifestações desse esquecimento são mundanas. São o prato que você come de pé porque não quer interromper o que está fazendo pelos outros. É o hobby que você abandonou porque tomava tempo demais. É a amizade que foi morrendo porque você nunca tinha energia para alimentar algo que não fosse urgente. É o silêncio que você preencheu com conteúdo porque vazio lembrava demais aquele cômodo fechado. É a consulta que você cancelou, a caminhada que você não fez, a frase que você não disse, a noite que você gastou resolvendo o que era de outro. É o café frio toda manhã. É o corpo que pede pausa e você traduz como preguiça. É a voz dentro de você que diz: preciso de alguma coisa, e você responde com lista de tarefas. É o choro que não vem porque você esqueceu como começar. É o peso morno no peito que você carrega sem nome porque dar nome exigiria parar e olhar. É a sensação, sutil, como o cheiro de chuva antes de chover, de que você está vivendo uma vida ligeiramente deslocada da sua. E aqui tem uma crueldade gentil que vale nomear. As pessoas que mais se esquecem de si mesmas costumam ser as mais amadas pelos outros, porque cuidam bem, porque estão sempre lá, porque fazem o mundo ao redor funcionar melhor. E esse amor que recebem, genuíno, merecido, acaba se tornando mais uma razão para continuar no padrão, porque parece funcionar, porque as pessoas ficam, porque a aprovação chega quando você se faz útil. E quem vai mudar algo que parece funcionar? Você vai perceber quando o preço for alto demais. Só que o preço de se esquecer de si mesmo é cobrado em moeda que não aparece no extrato. É cobrado em versões suas que nunca existiram, em desejos que viraram fantasmas, antes de virar planos, em uma relação consigo mesmo que ficou tão distante que quando você tenta se aproximar, parece estranho, como se você fosse visitar alguém que não via faz tempo e não soubesse mais o que falar. Você já teve essa sensação de ser estranho para si mesmo? Pensa nisso agora, bem devagar. Tem um diálogo que acontece dentro de você que você não costuma deixar terminar. Começa quando o dia afrouxa um pouco.
uma pausa entre tarefas, uma espera num semáforo, um minuto antes de dormir onde o telefone já largou, mas o pensamento não. E ali, nesse espaço de 5, 10 segundos, uma voz começa, não alta, não dramática, mas como sussurro de coisa que não quer assustar. E você fecha, coloca a música, pega o celular, pensa no que tem que fazer amanhã, não por maldade, por hábito, por não saber o que fazer com o que essa voz ia dizer. O primeiro diálogo que você interrompe é o do cansaço real, não o cansaço que você admite quando perguntam: "Tô bem, só um pouco cansado", mas o cansaço profundo de meses, de anos, de sempre ter dado o melhor de você para coisas que não eram você. Esse cansaço quer ser ouvido sem que você precise fazer alguma coisa com ele, só ser ouvido. O segundo é o do desejo. Tem algo que você queria que deixou de querer por conveniência, não porque o desejo foi embora, porque você foi convencendo a si mesmo de que não era razoável, não era o momento, não era para você. E o desejo dobrou, guardou no bolso e ficou esperando até hoje. O terceiro é o da mágoa que não virou briga, aquelas coisas que você engoliu porque o momento não era bom, porque a outra pessoa estava passando por algo, porque você ia parecer exagerado, porque sempre tinha uma razão mais importante do que o que você sentia. A mágoa, sem conversa, não desaparece. Ela vira parede, vira distância, vira um cansaço de tipo diferente que você não consegue localizar direito. O quarto é o da identidade. Quem você era antes de se tornar tão necessário. Tem uma versão sua, anterior a esse papel que você construiu de cuidador, de resolvedor, de porto seguro, uma versão mais nova, mais incerta, talvez mais viva num sentido que você não deixa mais vir à tona. Essa versão não é infantilidade, é raiz, é de onde você veio antes de aprender a se fazer útil para continuar sendo amado. O quinto é o mais quieto, é o diálogo sobre o que você quer da própria vida, não o que você quer para o trabalho, não o que quer para as pessoas que você ama, não o que você quer que as coisas se tornem, o que você quer para você, para dentro de você, que tipo de dia, que tipo de silêncio, que tipo de alegria, que tipo de cansaço vale a pena ter. Esse diálogo você mal deixa começar. E existe uma coisa que você nunca encara com honestidade total: a possibilidade de que parte de você escolhe não encarar porque sabe que se encarar vai precisar mudar alguma coisa. E mudar alguma coisa vai decepcionar alguém. E decepcionar alguém ainda parece no fundo mais ameaçador do que se perder um pouco mais. Isso não é fraqueza. Isso é o resultado de um aprendizado que foi necessário em algum momento e que ficou rodando depois que a necessidade passou. Sêneca escreveu numa carta para Lucílio, uma carta de verdade, não para a posteridade, só para um amigo que precisava ouvir, que o tempo é a única coisa que nos pertence completamente. Tudo o mais pode ser tomado: dinheiro, saúde, amor, planos. O tempo presente, o momento que você está vivendo agora enquanto ouve isso, pertence a você de uma forma que nada mais pertence. E a pergunta que Sêneca fazia não era filosófica, era prática. Você está vivendo o seu tempo ou emprestando ele? Tem uma diferença enorme entre dar seu tempo por escolha, porque você quer, porque alimenta você também, porque é parte de quem você é, e emprestar seu tempo por dívida, por medo, por hábito de não saber que pode fazer diferente. Os dois parecem iguais de fora, por dentro são mundos diferentes. Qual dos dois você está fazendo hoje? Se tentar responder essa pergunta com honestidade hoje, volta aqui e sussurra como foi. Não precisa de resposta certa, só de coragem de perguntar. A gente não vai fingir
que existe um exercício que resolve isso, mas existe um começo. E começos têm uma textura que a gente reconhece quando encontra. É aquela sensação de que algo pequeno, quase ridículo na sua simplicidade, abre uma porta que você não sabia que estava fechada. O primeiro jeito é este. Pega um papel. Qualquer papel pode ser a margem de uma nota fiscal, pode ser o verso de uma conta. E escreve uma coisa que você quer para si mesmo, não para sua família, não para o trabalho, não para o que você vai se tornar. Uma coisa que você quer agora, nessa versão atual de você, que não precisa justificar para ninguém. Pode ser pequena. Aliás, o ideal é que seja pequena. Não escreve "quero ser feliz" ou "quero encontrar meu propósito". Escreve "quero uma tarde de sábado sem dever nada a ninguém" ou "quero retomar aquele livro que parei no capítulo 3" ou "quero ficar 1 hora sem celular sem sentir culpa". Algo específico, algo seu. Depois dobra o papel e guarda no bolso. Não precisa mostrar para ninguém. Não precisa fazer agora. Só carrega o peso de ter escrito algo verdadeiro sobre você mesmo, para você mesmo. Isso já é diferente de ontem. O segundo jeito é mais simples ainda e mais difícil ao mesmo tempo. Sai para caminhar sem fone, sem podcast, sem música, sem áudio de ninguém no seu ouvido. Só você e o mundo acontecendo ao redor. 10 minutos, 15. E enquanto caminha, não tenta resolver nada. Não planeja nada. Deixa a mente ir aonde vai. Deixa o barulho da rua substituir o barulho de dentro por um tempo. Às vezes, o que você precisa não é de silêncio total. É de um silêncio de si mesmo, de um descanso do monólogo interno que não para. A caminhada sem fone devolve você ao momento. E no momento, você não está com atraso, nem com dívida. Você só está andando, respirando, existindo sem agenda. Parece pouco. É onde começa tudo. Qual pedaço de você abriria primeiro se escolhesse um só? A gaveta do desejo que você engavetou? O cômodo fechado depois da decepção? O rascunho amarrotado que você nunca leu até o fim? Me conta aqui, de coração. Não precisa ser elaborado. Pode ser só uma palavra. Às vezes, a palavra certa diz mais que o parágrafo todo. E se você conhece alguém que aparece para todo mundo, mas não aparece para si mesmo, alguém que você reconheceu nesse áudio, que mora na sua vida, que você ama e vê se esquecendo aos poucos, manda isso para essa pessoa. Não precisa de explicação, só manda. Às vezes, o cuidado que alguém nunca pediu chega de um lugar que não esperava. E é esse cuidado que abre a porta. A raiz que pulsa quieta há anos, às vezes só precisa de uma pessoa que perceba que ela está lá. Você percebeu hoje. Isso já é alguma coisa.